A derradeira conclusão do incidente de God Valley, o primeiro contato de Shanks, a inconformidade de Garp, Locke e Nika, o lamento de Harold e o fim de Rox Dishback não era como foi contado pra gente. Yo ho geeks, bem-vindos de volta à tripulação do canal Geek ao Cubo. Eu sou o Jardel e galera, nesse vídeo vamos reagir e analisar todos os detalhes do capítulo 1166 do mangá de One Piece, onde tivemos a conclusão do incidente de God Valley e o início das novas histórias. Se tu é fã de One Piece e também tá chocado com essas revelações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma outra análise. Valeu? Então bora pro vídeo. O capítulo começa quando vemos 3 corpos jogados pelo chão, e o que mais chama atenção nessa primeira imagem é a fala do Rock, questionando se eles realmente quebraram a maldição, mostrando que eles conseguiram desfazer o Dome Reverse. E aqui, será que eles realmente quebraram a maldição? Se sim, como a gente ainda não sabe. Será que o Roger ensinou isso pro Gaban? Para ser usado agora lá em Elbaf? Ou será que Musama simplesmente cansou de usar sua marionete e deixou ele lá para virar camiseta da saudade? Depois é mostrado Roger e Garp inconscientes, mas todos os 3 ainda estavam vivos. Rox pede que eles aguentem firme, e de cabeça para baixo ele tem a visão de 3 silhuetas se aproximando, que são ninguém mais ninguém menos do que os Cavaleiros Sagrados de Deus. São Maffei, Figurlin Garling e Summer. E aqui nós temos a concretização do maior filho de One Piece, que é o Figurlin Garling. E aqui nós vemos que não foi Roger e Garp que finalizaram Shebeck, e sim o próprio Garling, num ato de pura covardia. O Shebeck esgotado de energia, esgotado de forças, não tendo mais o que fazer, e o Garling chegando com sua espada e finalizando o serviço. No próximo quadro, temos Rox agradecendo por Roger e Garp terem impedido ele de ter feito coisas piores. Depois disso, vemos passos de pessoas correndo. Mais pra frente, vemos que são Gaban e o Rayleigh, Gaban carregando o Garp, o Rayleigh carregando o Roger. Eles perguntam onde está o Rox e o Rayleigh conta que ele foi morto. A preocupação deles com o Rox ali, afinal, eles são... É um pouco interessante, porque afinal eles são meio que, apesar de serem adversários, eles não eram assim inimigos mortais. Era mais como amigos que competiam entre si. E talvez até membros da mesma família, afinal, todos os 3 eram D. No próximo quadro vemos que a ilha está afundando. Concluindo aqui então a saga de God Valley. Temos Garp inconsciente, cheio de bandagens, Roger também. Mais embaixo, Barba Branca, a Charlotte Lin, Big Mom, Kaido, Dragon, Shanks, Ivankov, Ginny e o Kuma, e o Edward D. Teach. Uma coisa que chamou a atenção desse painel do navio do Roger fugindo do navio da marinha é que tem essa fala aqui que teria um raio partindo o céu ao meio. Mas que raio foi esse? Quem teria poder para fazer isso? O Imbu ainda não podia usar Uranus, porque ele não tinha Mother Flame. Depois vemos o navio dos piratas Roger, e eles meio que aguardando o Roger acordar para poder abrir os tesouros e ver a pilhagem que eles conseguiram. Mostra a Shaq salva, abraçada com Rayleigh, e a tripulação feliz em poder abrir os baús com o Roger. Porém, eles escutam um barulho vindo de dentro de um dos baús. Quando o Roger abre, temos então a cena da visão de baixo do Shanks bebê olhando para a tripulação do Roger. Depois disso, temos comemorações na marinha, nos outros países, mostrando que os piratas Rox foram aniquilados, que o Rox está morto, e o pessoal saudando o Garp como um herói. Mas o Garp fica furioso com isso. Depois temos a conversa do Sengoku com o Garp, onde o Sengoku fala que, como o governo mundial e a marinha são organizações gigantescas, o que eles falar, o Sengoku vai passar pano, é basicamente isso. O Garp fica furioso com ele e os dois saem na porrada. Então o Sengoku pergunta se o Garp vai pedir baixa da marinha, se ele vai sair, e ele fala que não, porque ele ainda tem coisas pra fazer. Coisa lá embaixo do penhasco de Mary Joyce, né? Precisa de um cão de guarda. Isso explica do porquê ele usa toda a temática de cão depois, quando é mais velho. De volta ao Elbaf, temos o pequeno Locke chorando pela morte do Rox. E lembrando, né, lembrando a vez que ele pediu para entrar no bando do Rox, e ele negou como se fosse um paralelo bem parecido com o Luffy e o Shanks lá no início do mangá. E aqui uma parte interessante. E aqui o Locke pergunta se o Rox seria Nika, mostrando então o interesse do
do Loki em seguir o Nika em si, não o Rock. Então, mais um indício de que ele vai fazer parte da tripulação do Luffy assim que ele descobrir que o Luffy é o verdadeiro Nika, Deus do Sol, Joy Boy. Mas aqui ele acha que o Nika vai destruir o mundo. E o Rox fala que ele não quer destruir o mundo, ele quer virar o rei do mundo. Ou seja, teria que destronar o Imu. E ele fala que se alguém tem esse tipo de poder seria o Harold, por causa da galera adormecida. Será que seria os gigantes da Galeila? E que poder seria esse do Harold para ressuscitar os gigantes congelados? Depois temos mais páginas da conversa entre eles, onde o Loki continua seu lamento, chorando. E depois vemos um outro reino, o Rei Harold, desferindo golpes em um outro gigante, xingando e dizendo que porque ele roubou, porque ele fez mal para os humanos não confiam na raça dos gigantes. Então ele desconta toda a pressão, toda a raiva, todo o remorso dele por não ter ajudado o Rock nesse coitado aí. Ele diz que não tem volta agora, que não ajudou o amigo dele, que deixou ele pra morrer, porque ele nunca vai se perdoar. Ele nunca vai perdoar um gigante que faça o mal. No QG da Marinha, vemos que o Dragon foi preso. A interação dele com o Garp é tipo, o Dragon avisa que vai sair da Marinha, o Garp reage com e diz que despreza ele e só joga a chave então pro Dragon se libertar e fugir. Depois temos a despedida do Harold pra Ida e pro ancião Jaru, dizendo que Haroldinho e o Log são os filhos queridos por eles estarem bem. Depois corta pra Marineford, o Harold chegando e quebrando os seus chifres, pedindo para reparar os pecados dos últimos 1000 anos, pedindo perdão pelo erro dos gigantes e que ele vai se submeter a ser um escravo para compensar todos os pecados dos gigantes. E nisso, no último cantinho ali tem o olhar de Imu. E esse foi então o capítulo 1166. Vai ter capítulo na semana que vem e eu vou trazer a análise aqui para vocês também. Então comenta aqui embaixo qual foi a parte mais interessante que vocês acharam e a gente se vê no próximo capítulo. Não esquece de se inscrever no canal.